Pai Senhor, amados irmãos, agradecemos a Deus por mais esse dia, pedindo sempre que o Senhor nos oriente pelo aquilo que nós devemos e não devemos fazer. Então é importante, na verdade, glorificar a Deus por mais essa manhã, mais uma oportunidade de vida. Obrigado, Senhor. 1 Reis, capítulo 19, amados irmãos, essa é uma das minhas passagens favoritas na palavra do Senhor. Preste bem atenção. 1 Reis, capítulo 19, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-se-me os deuses como lhes prover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. No versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Olha, meus irmãos, que interessante essa palavra. Elias é o profeta de Deus que aparece na transfiguração junto com Moisés em Jesus Cristo. Elias é considerado um grande profeta, foi considerado um grande profeta, arrebatado pelo carro de fogo. Elias era uma pessoa também intrépida, corajosa. Tinha acabado aqui praticamente de ter realizado milagres. O fogo desceu do céu, consumiu ali o altar para mostrar que realmente só Deus era Deus. Aí os profetas lá de Baal tentando fazer invocar fogo do céu, não conseguiram. Aí o fogo veio do céu através de Elias, orando para o Senhor, e consumiu não só a água no altar, como todo o altar. Então Elias era um homem de autoridade, um homem de poder celestial. No versículo 46, a palavra do Senhor fala ainda que ele correu de uma maneira espetacular, ultrapassou os carros de Acabe. Então teve que correr 25 quilômetros de uma maneira super rápida. No versículo 46 fala sobre isso. Então Elias era um homem de Deus, um homem poderoso. Porém, amados irmãos, aqui nos mostra a fraqueza de Elias. A Bíblia mostra claramente que ele teve medo de Jezabel. Ele saiu, ele fugiu, ele correu. Ora, onde estava aquele homem que enfrentou os profetas de Baal? Onde estava aquele homem que fez o fogo descer do céu? Onde está aquele homem que correu de uma maneira espetacular com o poder de Deus, percorrendo 25 quilômetros como se fosse minutos? Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Elias temeu. E temer, e ter medo faz parte das nossas vidas. É isso que a Bíblia está falando. O ter o medo ou de falhar faz parte, nós somos seres humanos. O Senhor Deus mostra isso através da vida dos profetas. Esse profeta, o profeta Elias, ele teve medo, ele fugiu com a palavra de uma mulher, Jezabel, que servia a outros deuses, servia a Baal, os outros deuses. Ela ainda fala outros deuses, E os deuses aqui em letra minúscula significa não só Baal, outros também, mas não era Deus, ela não servia ao Senhor, pelo contrário, ela servia a outros deuses, os mesmos deuses que não fizeram nada quando Elias fez o fogo descer do céu, orando para Deus. E por que ele sentiu medo? Porque ele teve receio de Jezabel, que falou: olha, vou acabar com você. No versículo 2 fala isso: aprovesse se amanhã, a estas horas, não fizerá eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha, o que aconteceu com cada um deles? Foram mortos à espada de Elias. E Jezabel falou: eu vou fazer a mesma coisa com você. E o que aconteceu com Elias? No versículo 3 fala: temendo, pois, Elias
levantou-se e para salvar sua vida se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ele deixou o seu moço. Falou: só fica aí que eu ainda vou fugir mais. Eu vou mais além. O negócio está feio para mim, a situação está feia para mim. Tá tremendo, né, de ruim. Jezabel me fez uma ameaça. Né? E aqui nós vemos, amados irmãos, que às vezes as vidas oferecem ameaça. Nós tememos, né, pelas situações. Então, como eu sempre falo aqui, não existe crente super-homem. Né? Nem na Bíblia existe. Elias temeu uma mulher. Essa é a verdade. Não foi nem Acabe o rei. Se bem que Acabe todo mundo sabe que era um rei banana. Mas mesmo assim, é um rei que era controlado por Jezabel. Mas mesmo assim, o fato é que Elias temeu a palavra de uma mulher irada. Né? Por quê? Porque os profetas de Baal foram mortos. Ela falou assim: vai acontecer a mesma coisa com você. E Elias temeu. Né? O lado humano dele floresceu. Aí fugiu. Ué, como é que um profeta pode fugir? Como é que um profeta pode temer a voz de uma mulher? Não foi Deus que falou para ele: eu vou te destruir. Uma mulher ainda que adorava outros deuses. Elias adorava o Deus vivo, mas naquele momento ele mostrou medo. Tem situações nas nossas vidas que nós mostramos medo, nós temos receio, isso é natural na vida do cristão. Não pense que você sinta medo ou receio que não é de Deus. Às vezes tem situações quando você não consegue ver a solução, as coisas estão complicadas demais, né? Você teme que elas não vão ser resolvidas, você teme que realmente o problema não vai desaparecer, não é que a enfermidade não vai sair, não é que você nunca vai alcançar aquilo que você vem buscando. Tememos sim, e tanto é que nós tememos, né? Hoje está uma grande chuva aqui em Franca, uma coisa linda de se ver. A chuva significava prosperidade, né, na época de Jesus. Mas, irmãos, o fato é que Elias temeu, mostrou ali seus sentimentos. E crente tem sentimentos. Então, às vezes, as pessoas sentem medo e acham que já, né, acabou ali, não está deixando de ser cristão porque tem medo. Não, o medo faz parte do ser humano. O medo existe. Ele foi criado, assim como os outros sentimentos, para nos proteger de determinadas situações. A gente sabe disso, né? Senão você passaria na rua sem olhar para os lados, poderia ser atropelado, não é verdade? Se você não tivesse o medo, né, de ser atropelado. Então o medo serve para várias fases das nossas vidas e para situações, às vezes, que nós encaramos como uma situação difícil, grande. Mas é lógico que ali Elias servia um Deus vivo, né? Sabia quem Deus era, mas ficou com medo, mas se retraiu, né? E tem outra, como não se bastasse isso, no versículo 4 ainda, ele fala: debaixo de um zimbro, né, de uma árvore, pediu para si a morte. Basta, Senhor, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Peraí, ele não só temeu a mulher, como pediu a morte. Preste atenção nessa palavra. Ele estava com tanto medo que ele falou assim: melhor morrer do que morrer nas mãos de Jezabel, sei lá. Né? É isso que ele pensava, é isso que ele pensou. Então ele não só temeu, aleluias, glórias a Deus, ele não só temeu, né, fugiu e pediu a morte. Ele pediu a morte. E no versículo 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta e come. Olha só, olha que interessante, né? Deus animando Elias, falando assim: olha, Elias, manda um anjo, né? Deus enviou um anjo, né, para Elias para sustentar ele. E Deus nos sustenta nos momentos difíceis das nossas vidas, amados irmãos. Mesmo no momento onde você se sente abandonado, no momento que você se sente solitário, no momento que você fica de cabisbaixo, não é? Com medo que nada vai se resolver, que a situação não vai mudar. Isso é natural. E aqui mostra, a palavra do Senhor nos mostra que mesmo assim ele ia sentindo medo, Deus lá foi e sustentou ele. Isso mostra que Deus também nos sustenta nos momentos difíceis.
nos momentos onde nós nos sentimos encurralados. Elias aqui se sentiu encurralado. Elias aqui se sentiu com medo. Não é? E olha aqui no versículo 6. Olhou e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Olha que maravilhoso a sustentação do Senhor nos momentos difíceis. Olha como Deus sustenta, dá até pão cozido. Estava lá no meio do deserto, no meio do nada, né? E apareceu ali o pão cozido. Olha como Deus nos sustenta, olha como Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos que nós não somos tão crentes assim. Agora, tem momentos que a gente, na nossa vida, a gente se sente crente, se sente poderoso. Tem momentos que a gente se sente, né, o menos crente de todos. O menos de todos. Mas isso não significa que Deus esquece de nós. Pelo contrário, Ele nos sustenta nos piores momentos. E aqui, ainda, Deus deu um pão cozido ainda. Podia ter dado só a massa, né? Ou podia ter dado a tua farinha, vai e faz seu pão. Não. Deus realmente amava Elias e Deus realmente nos ama nos nossos momentos difíceis. E no versículo 8 diz, levantou-se, pois comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E Elias se dirigiu até o monte de Deus. E aí nos mostra que nos momentos mais difíceis, por mais que seja confuso, e Deus nos entrega e nos dá a sustentação, busque o monte do Senhor. E como é que nós buscamos o monte do Senhor hoje em dia? Nós precisamos ir até o monte Horebe, onde Elias estava? Não. Precisamos ir lá em Jerusalém? Não. Precisamos encontrar um monte? Não. O monte é a oração. É buscar ao Senhor. É buscar a face de Deus. É ler a Bíblia. É meditar na palavra. É assim que hoje nós buscamos ao Senhor. Porque Jesus Cristo nos deu lugar no Santo dos Santos. Antigamente você tinha o profeta que entrava e levava as petições lá no lugar Santo dos Santos. Hoje não é necessário, porque o véu se rasgou, o véu que separava o lugar Santo dos Santos das pessoas comuns. Então isso significa que hoje nós podemos, mesmo que os problemas e as dificuldades nos dê horrores, nos desequilibrem, como aconteceu com Elias, nós ainda temos o Monte Horebe, que é a oração, que é entregar os nossos problemas a Deus. Por mais que sejam complexos, por mais que sejam difíceis, por mais que você não tenha visto isso ainda na sua vida. Ah, pastor, eu nunca passei essa situação, que situação de vergonha, que situação tremenda, eu não sei como é que eu vou fazer. Busque o Monte Horebe, busque o Senhor. Isso é que a palavra do Senhor diz. E olha o que diz aí no versículo 9. Preste atenção que essa palavra é muito poderosa. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e escreveu a palavra do Senhor. Ele disse, que fazes aqui, Elias? Que palavra poderosa, né? E às vezes Deus faz isso, pergunta isso pra gente, o que você está fazendo aí? Você está tão desolado? Deus faz essa pergunta hoje para nós. Por que você está desolado? Por que você está triste? E essa pergunta, na verdade, é quase uma reflexão que a gente tem que ver. Para a gente fazer uma reflexão, pensar. Porque se Deus é Deus poderoso, a quem temerei? Qual situação que vai tirar realmente a minha paz? Qual a situação que vai me trazer medo se nós servimos um Deus vivo? Um Deus de Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Temos o Espírito Santo de Deus. O que vai nos trazer medo? O que vai nos trazer desequilíbrio? Nada poderia nos trazer desequilíbrio. Mas Deus sabe do nosso coração. Deus sabe da nossa alma. Deus conhece os nossos problemas. E olha só o que ele diz, versículo 10. E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ele faz uma explicação, né? Boa até, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, né? Ele explica toda a situação como se Deus não soubesse o que estava ocorrendo. Deus sabe de todas as coisas, mas ele explica, né? Derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Aí ele explica toda a situação para Deus como se Deus não soubesse. O que aconteceu de você estar aqui na caverna? Por que se tornou um profeta fujão? Por que você não está fazendo a sua obra de ministrar?
Né? Tem pessoas que a vida é tão afetada e é normal, é natural que nós vamos ter problemas. Que, não tenho vontade de pregar, não tenho vontade de orar. É aí mesmo que a gente tem que orar. É no meio da turbulência, é no meio da tribulação, é no meio do tufão. Né? Eu passei um furacão Irma lá nos Estados Unidos, é terrível. Né? Um furacão, não é só o furacão, ele vem com vários tornados dentro de um furacão, é terrível, né, a situação. Mas graças a Deus, Deus me guardou. Fazia tempo na Flórida lá que não tinha furacão, fazia mais de 20 anos que não tinha um furacão. Aí teve um furacão e Deus me guardou. Né? Guardou, não aconteceu nada, nem comigo, nem com meu filho, nem com a minha esposa, nem com a pastora Meg. Mas aqui Elias, no versículo 10, começa a explicar. No versículo 11, disse-lhe Deus. Olha aí, vamos ver qual é a resposta de Deus. Né? Disse-lhe Deus, sai, põe neste monte perante o Senhor, eis que passava o Senhor em um grande vento forte, fendia os montes, né? Despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. No versículo 12, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois um fogo, um ciclo tranquilo e leve. Né? E aí é interessante que Deus mostra ali o poder dele. Fala assim, Elias, eu sou Deus. Jezabel não é nada. Eu sou Deus. Olha as coisas que acontecem, olha as coisas que vão acontecendo. Né? Os ventos fortes, depois o terremoto, né? Depois um fogo. Ele estava querendo explicar para Elias o seguinte, olha, eu sou Deus. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus fala para nós hoje nessa manhã. Deus é Deus poderoso. Independentemente da situação que você passa, Ele é Deus que rege todas as coisas e controla o tempo. Né? E olha aí, no versículo 13, ainda Elias continua. Ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto e saindo, pois, à entrada na caverna, eis que veio uma voz e disse, que fazes aqui, Elias? É o mesmo Deus. Deus do terremoto, Deus do fogo, Deus que controla todas as coisas. E ele responde a mesma coisa, não entendendo a mensagem de Deus. Né? Eu sou Deus dos exércitos, né? Os homens lá deixaram a sua aliança, aí eu tive que me destacar, né? Eu tive que fazer isso, fazer aquilo, no versículo 14. Aí no versículo 15, a palavra diz o seguinte, diz-lhe o Senhor, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali, unge a Hazael, rei sobre a Síria. E o que está acontecendo aqui? Deus está falando, Deus não ligou para a história de Elias. Ele não quis saber se ele estava perseguido ou não. Aquela história não interessava para ele. O que Deus falou para ele é o seguinte, vai e continua a sua obra. Né? E é o que Deus fala para nós essa manhã. Continua a sua obra, continua orando, continua pregando o evangelho, continua postando coisas de Deus, continua falando do amor de Deus para as pessoas. Não pare a obra. A obra de Deus não pode parar para os nossos problemas, nossas dificuldades. Onde Deus já tinha mostrado aqui, né, no versículo 11, né, quanto que era magnífico. Né, onde Deus mostrava que dominava o vento, que dominava toda a terra. Falando para eles o seguinte, eu domino todas as coisas e eu estou com você, por que você teme? Né? E muitas vezes nós tememos. Né? Tememos ao Senhor, explicamos a situação para Deus, Deus só fala assim, tá bom, tudo bem, mas e aí? O que isso vai mudar? O que mudaria Jezabel contra Elias, se Deus era com ele? O que muda as pessoas contra nós? O que muda a situação contra nós? Por mais que a situação seja difícil, Deus está conosco. Emmanuel significa Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco. Então não interessa os problemas para Deus. Não interessa as dificuldades para Deus. Não interessa, porque Ele é Deus de todas as coisas, como Ele faz aqui no versículo 11 e no versículo 12. Ele mostra o poder dele para Elias. Para Elias, dizendo o seguinte, Elias, não me interessa essa história, eu sou Deus. Não precisa ter medo sobre a sua vida. E muitas vezes nós tememos a nossa vida. Tememos o desandar, né, o que vai acontecer. As coisas como que vão se resolver. E aqui é Deus falando o seguinte, não interessa como vai se resolver, eu vou resolver. Porque eu sou Deus de todas as coisas. Né? E aí, depois de Elias ter explicado aí no 14, né, que Deus falando, vai, faz a tua obra, vai lá e unge Hazael, rei sobre a Síria, né, e continua, Agel, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel, também filho Eliseu, filho de Zavate, né, e ele vai falando o que você tem que fazer. Né? E aí no versículo 18, olha o que Deus fala para ele.
né? Quem escapar a espada de Jezreel matará, e quem escapar a espada de Jezreel, Eliseu matará. E aí, no versículo 18, né, Deus falando as coisas que vão fazer. Olha, unge esses profetas, unge esses homens de Deus, a obra vai continuar. Né? Independente do seu medo, independente do seu receio, independente, né, da sua dúvida, porque Elias duvidou, ele pensou que ia ser morto por Jezabel. Ficou com medo de uma mulher e fugiu. E no versículo 18, olha o que ele fala. Olha que interessante. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e de toda a boca que não beijou. E aqui nós vemos o seguinte, amados irmãos, esse versículo é essencial. Que Deus está falando de Elias, que Elias falou que ele era o único. Deus está falando assim, não, meu amigo, você não é o único, não. Tem 7.000 lá com você. 7.000. Elias falava assim, eu sou o único, tenho sido extremo zeloso, né, explicando, né, como eu fiquei só, procuraram tirar a minha vida, fez um melodrama, né, fez um drama. E Deus falou assim, para de fazer drama, continua a sua obra, continua o que você está fazendo, estou fazendo uma transliteração, e realmente aconteceu isso. Vai ungir, faz a sua obra de profeta, faz essa coisa de homem do Senhor, e tem outra, você não é o único, tem 7.000 lá que também foram conservados. Então, o que Deus quer dizer isso? Que nós não somos os únicos que passamos problemas e situações difíceis. Todo mundo passa. E às vezes não temos essa consciência. A gente acha que só nós, é lógico que aquela situação é a nossa, mas nós não somos os únicos. Nós estamos Deus do nosso lado. E tem pessoas também passando por problemas e dificuldades. Estão servindo a Deus. Elias achava que era só ele fazia isso. Então ele coloca aqui, fiquei só. Pode ser que naquele momento ficou só mesmo ali. Mas Deus fala que tem 7.000 ainda com ele. Olha aqui que Deus fala. Também conservei em Israel 7.000. Todos os jeitos que não dobraram a Baal. Então não foi só Elias que não dobrou. Teve mais 7.000 pessoas. Então não tem pessoas, não tem só você passando nessa situação de hoje. Tem milhares de pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus, que vão até o Monte Horebe. O que é o Monte Horebe? Buscar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, por mais que nós tenhamos problemas e dificuldades, né, que elas afrontem, que nos coloquem medo, lembre-se, vamos lembrar que nós temos um Deus poderoso. Né? Do nosso lado existe o Deus do fogo, do vento, do terremoto. Né? O Deus que realiza obras. Ele está do nosso lado nos protegendo, nos abençoando, nos fortificando. Da mesma forma que ele guardou Elias, da mesma forma que ele guardou, porque Elias não foi morto por Jezabel, Jezabel morreu depois, e Acabe também, né, que se deixou levar por Jezabel. Elias foi arrebatado por Deus. E esse é o plano que Deus tem para Elias. E é o plano que tem para Deus, é o plano que Deus tem para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? E tenha um bom dia, uma boa segunda-feira. E lembre-se, vamos viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus.